Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso encontro de todas as semanas. Hoje eu estou aqui no canal da Tech Planner, onde a gente vai tratar de um assunto que foi muito requisitado na época que a gente estava fazendo lives semanalmente, no início da pandemia, que era sobre qual o melhor cronotipo de cronograma ou técnica de cronograma a ser utilizada. E sempre vinham perguntas em torno de usar um Gantt ou usar uma linha de balanço, né? O que é conhecido como cronograma de barras ou o tempo caminho. Enfim, essas questões vieram de várias formas possíveis, tipo qual que era melhor, qual usar em que obra. Então eu queria voltar nesse assunto e falar um pouco das vantagens e desvantagens de cada um dessas duas técnicas de cronograma, tá? Vou botar na tela aqui o seguinte: quando você pensa em cronograma físico de obra, você tem três principais perguntas que devem ser respondidas pelo cronograma. Um cronograma que não atenda a essas três perguntas básicas aí, já na largada já não é um bom cronograma, né? Que é o que fazer, quando fazer e onde, ou seja, o que, quando e onde. Eu não posso, o que, aí nós estamos falando claramente sobre o escopo, né, o que deve ser feito, o quando, prazo de execução, início, término de cada item do escopo, e o onde. Onde normalmente é o mais negligenciado, você dizer que, por exemplo, a alvenaria tem que começar no dia 1º de fevereiro e terminar no dia 5 de maio, né, sem dizer aonde, por onde eu começo, por onde eu termino, qual pavimento eu faço primeiro, qual setor da obra eu faço primeiro, ou seja, o onde é o mais negligenciado, né? Porém, eu já coloco aqui como respostas básicas que um bom cronograma deve responder, ok? Bom, além dessas respostas básicas, né, que o cronograma tem que responder, eu trago mais algumas, né, outras respostas importantes, que são muitas vezes ligadas a recursos do projeto, né? Por exemplo, quanto custa? Tem cronograma que é importante trazer junto consigo, ali cronograma físico-financeiro, cronogramas que vão gerar ali uma curva de desembolso, né? Trazer consigo o quanto custa cada coisa, né? Qual ritmo ou velocidade de execução, né? Eu vou pintar quantos metros quadrados por dia. Essas informações têm que estar claras no cronograma, né? Por exemplo, vou bater quantas lajes por mês, vou fazer quantos pavimentos de alvenaria por mês, né? Quem vai fazer, ou seja, ter o cronograma é importante que ele saiba dizer sobre equipes, sobre como você está dividindo a sua equipe, né? Ou seja, quem vai fazer o que, né? Não só o que, quando, onde, quanto custa, mas também dizer quem vai fazer é importantíssimo. Estou botando como outras respostas, mas está aí uma pergunta importantíssima, né? Como fazer, né? Isso é um caso que eu vou trazer que é bem deficiente nessas duas técnicas, né? Ou seja, a solução técnica aplicada, você vê ela bem traduzida num cronograma 4D, que usa ali as técnicas de BIM, né? Ou seja, de simulação de obra ali, nessas situações, nessas ferramentas, nessas técnicas, você traz bem claro ali essa questão da solução técnica, como deve ser feito, né? Ao passo que nos exemplos de hoje nem tanto nós vamos ver essa avaliação aqui. Como deslocar e distribuir recursos, ou seja, a questão de logística, né? E também a parte de apoio e itens indiretos. É muito comum você ver um cronograma de obra e os itens indiretos e as questões indiretas estarem negligenciadas. Então, isso até se mistura um pouco com essa questão de logística. É importante você trazer pontos importantes relacionados a canteiro, a escritório de obra, como ele vai ficar posicionado ao longo da obra, né? Parte também de vestiário, andaimes, principais equipamentos, estoques. Então tudo isso tem que ser considerados e são pontos importantes também
a ser mostrado por um bom cronograma, tá? Então vamos lá, a ideia hoje é a gente comparar esses dois gráficos, como eu disse, né, o diagrama ou gráfico de Gantt e o linha de balanço ou tempo-caminho. Vamos lá, rapidinho, o gráfico de Gantt é o famoso cronograma de barras, né? Esse é a técnica de cronograma que é mais farta a oferta de produtos que seguem, né? Que geram um cronograma com essa técnica. Você tem Project, Primavera, mas assim, tem várias outras ferramentas que quando tem que organizar seus afazeres ali em cronograma, eles trazem essa técnica, né? Então assim, o gráfico Gantt é o que é o mais popularmente reconhecido. Quando você pensa em cronograma, você fecha o olho e você pensa nas barrinhas que vão do início ao término da atividade, né? Então assim, é uma ferramenta que já ganha muito por ser popular, né? Então quem tiver na faculdade uma experiência com planejamento vai passar por isso, não necessariamente vai passar pela linha de balanço, mas com certeza vai passar por um gráfico Gantt, né? Então é popularmente difundido, temos ali bastante acesso a ferramentas, né? A representação dele tem lá seus problemas que eu vou citar, mas é uma ferramenta aí bem popular, não tem muito o que dizer. Linhas de balanço ou tempo-caminho, eu acho que vale a pena, já recomendo, nós temos vídeos no canal falando dedicados a essa ferramenta, qual é a dinâmica de uso. Já fica aí o convite para vocês que não conhecem, dar uma verificada para entender melhor a técnica. Mas é uma representação onde horizontalmente eu trago ali uma linha do tempo, verticalmente eu trago para cada linha os locais de execução do meu serviço. No caso aqui é um prédio, então cada linha é um andar, primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, né? E essas linhas inclinadas são os serviços, né? Como um gráfico mesmo, né? Então se eu pego um ponto dessa linha de estrutura, eu consigo, pegando a coordenada X, saber quando está acontecendo e na coordenada Y onde está acontecendo, né? Então é uma ferramenta que já vem aparecendo de forma lenta, mas vem aparecendo empresas de software que cada vez mais adotam essa técnica para ter ali em seus cronogramas, sua parte de cronograma, mas ainda bastante tímido, infelizmente. Não é tão difundido como o Gantt, tá? Bom, o que eu fiz aqui agora? E queria convidá-los a fazer essa análise comigo, né? Eu trago aqui aquelas perguntas, né? As três principais: o que fazer, quando fazer e onde fazer, né? E as demais que eu trouxe naquele slide anterior. E aí eu queria convidá-los aqui, eu trouxe aqui uma visão minha, né? Trazendo a nota aqui de 1 a 5, onde 1 sei lá, péssimo e o 5 excelente, né? Para a gente pegar em cada pergunta qual que é a capacidade dessas duas técnicas em responder cada uma dessas perguntas aqui, tá? Bom, primeiro as três principais, né? O que fazer, ou seja, falar sobre o escopo, né? Eu coloquei uma nota 4 para o Gantt e 3 para o linha de balanço. Por quê? Porque o Gantt, como ele traz linhas, você costuma trazer toda a sua estrutura analítica do projeto, a sua EAP, a sua WBS, como estrutura do Gantt. Então você acaba que representa todo o escopo naquela ferramenta, tá? Por que eu não pus 5? Né? Porque eu ainda acho que essa não é a melhor. Ela é boa porque você não esquece de nenhum ponto, mas eu ainda acho que essa não é a melhor forma de você apresentar o escopo num cronograma, que acaba que itens muito importantes têm o mesmo espaço, até físico mesmo, que itens supérfluos ou pouquíssimo importantes. Isso ajuda a poluir um pouco visualmente o cronograma. Por que a linha de balanço tem uma capacidade pior, né, abaixo do Gantt, para responder essa pergunta: o que fazer?
Porque a linha de balanço, ela você tem desde o início que tomar uma opção por fazer ela com escopo de forma resumido, tá? Como cada linha é um serviço, se eu pego um orçamento onde vai ter ali, sei lá, 3.000 linhas e pego todos os itens, né? Eu pego uma WBS de 3.000 linhas e trago todas elas merecendo ali uma linha representada, inclinada ali na minha linha de balanço, eu acabo ficando com uma tela totalmente poluída, tá? A ideia de representar o que fazer, ou o escopo, é sempre estar representado de uma forma mais simplificada na linha de balanço, tá? Quando fazer, ou seja, a linha de tempo, nos dois casos, elas estão representadas no cabeçalho muitas vezes, né? Só que eu ainda acho o linha de balanço melhor. Eu acho excelente a forma de ver quando as coisas estão acontecendo no linha de balanço, justamente porque acaba que o cronograma ele fica verticalmente menor, porque verticalmente estão postos ali os locais que se repetem. Então você tem um cabeçalho sempre à vista, sempre próximo da informação. E muitas vezes isso é um pouco menos claro e acessível no Gantt. Onde fazer, né, ou seja, que é aquilo que eu falei que é muito negligenciado, eu falo que você representar esse onde no Gantt é bem mais difícil e é bem mais bem menos claro do que no linha de balanço. Linha de balanço você tem uma clareza do onde à primeira vista, né? Ao passo que no Gantt, se eu quiser dizer, por exemplo, minha alvenaria começa em fevereiro e termina em maio, o onde ou eu quebro aquela alvenaria em vários itens, em várias linhas, e vou dizendo alvenaria do lugar tal, alvenaria do lugar tal, ou então eu não consigo representar o onde nessa minha técnica de cronograma, né? E aqui a minha nota para as demais perguntas. Vamos a elas aqui. Quanto custa? Linha de balanço, assim, eu sinceramente não vi, não encontrei ainda, não me deparei com um cronograma de linha de balanço que se preocupasse com o assunto custo, né? Ou em representar ali o assunto custo. Sei que algumas ferramentas que adotam linha de balanço como técnica trazem uma forma de considerar o recurso financeiro, o recurso de valor agregado neste cronograma, mas ainda muito ruim o que eu pude constatar, então dei a nota baixa aqui. E o Gantt também, né? Por mais que você tenha ali as ferramentas de mercado que você consegue inserir como recurso a parte financeira, a parte de custos, eu ainda considero que isso ainda é feito de uma forma um pouco... poderia ser melhor. Eu acho que quando você entra com custo, você tumultua um pouco a visão do cronograma. Qual o ritmo versus qual velocidade de execução? Aí eu dou a nota média para o Gantt, né, e dou a nota maior, a maior nota para o linha de balanço, porque o que eu disse, linha de balanço, de longe você vê a velocidade, uma linha que está com uma inclinação não tão alta, significa que o ritmo está lento. Se eu inclino mais se eu aumento a inclinação desse meu serviço ali, significa que ele aumentou a velocidade. Então isso é muito, salta aos olhos essa questão de ritmo e velocidade de execução, né? E aqui nesse mesmo ponto podemos colocar até a inter-relação entre serviços, né? É muito claro, também salta aos olhos no caso linha do balanço, quando você cruza uma linha com outra, que você está entrando em conflito, né? Muitas vezes esse conflito é inviável, outras vezes ele é viável, mas salta aos olhos. Sendo que num Gantt, quando aquele monte de barrinha, um monte de itens postos um em cima do outro, às vezes é difícil você pegar um conflito, sei lá, vou exagerar aqui, um reboco sendo feito antes da parede, se você flagrar um erro como esse é mais difícil num Gantt. Bom, quem vai fazer quebrar em equipes
Os dois não são grandes coisas, tá? O Gantt é melhor, você pode colorir as barrinhas de cor diferente, tem esses recursos e algumas ferramentas, né? Até mesmo representar em linhas diferentes a equipe A, a equipe B de alvenaria, e ao passo que linha de balanço, se eu for quebrar, eu vou poluir, então é melhor que eu não faça essa representação de quem vai fazer das equipes, né? Como fazer solução técnica? Aqui eu trouxe duas notas baixas, né? Por que eu trouxe esse ponto e essas notas baixas? Para a gente já chamar a atenção o seguinte, o que os cronogramas feitos em 3D, em realidade aumentada, em simulação, já estão deixando para trás essas duas técnicas, justamente nesse ponto, né? Quando você vai fazer ali um cronograma 4D, né, usando ali BIM, você já está nascendo com esse como vou fazer muito arraigado na ferramenta, né? Você tem uma espécie de composição de preço, composição de recursos para fazer 1 metro quadrado de parede posto ali, né? Então a ferramenta tá botando prazos ali no cronograma, já trazendo um total entendimento do como é que vai ser feito. Isso assim, podemos dizer que é negligenciado nessas duas técnicas. Até porque a gente começa a esbarrar no que é possível fazer dentro dessas duas técnicas também, né? Recursos de 4D, eles são muito tranquilos com isso, né? Como deslocar / distribuir recursos, ou seja, como é que eu vou tratar a minha logística, mais uma vez, tá? Em planejamento 4D, em situações de simulação de realidade aumentada, o planejamento de simulação virtual ali da minha obra, com certeza essa parte de logística é muito mais bem tratada e mais fácil de tratar e de representar, né? Ao passo que eu trabalhar isso em barras no Gantt ou barras no linha de balanço, isso se perde, eu realmente não tenho como ser feliz nessa representação usando essas duas técnicas, né? E apoio e itens indiretos. Aí vamos lá. Eu ponho uma nota 3 para o Gantt aqui nessa parte de indireto, porque assim, culturalmente o pessoal não tem costume de não representar, e é importantíssimo representar. E uma nota mais baixa para o linha de balanço, porque o linha de balanço não tem esse talento para receber o indireto, né? Eu tenho uma representação, no caso do exemplo que eu trouxe do prédio, vertical ali dos pavimentos. Então assim, eu não tenho um local de indireto, um local de restaurante, de refeitório, de escritório, ou seja, eu estou apenas trabalhando o meu produto final, que é o prédio, né? Então, ou seja, zero estou representando essa parte de apoio indireto. O máximo que você já vi em desenhos de tempo, caminho e de linha de balanço é como é que vai ser posicionado balancinho, andaime, mas assim, é o máximo que a gente vê aí representado normalmente nessa técnica, nessa parte de apoio e indiretos. Então, pessoal, podemos trazer aqui um score final, né? Eu tenho aqui 4 medalhinhas onde o Gantt ganha do linha de balanço, 2 empates e tem aqui 3 pontos onde o linha de balanço ganha do Gantt. Eu queria chamar a atenção, dentre as 3 básicas que eu coloquei, o linha de balanço foi perfeito em 2, né? Aliás, onde ele ganhou com nota 5, né? Bom, claro que isso aqui é uma visão minha, né? Eu quis aqui brincar com essa comparação, mas é sempre bom lembrar que cada caso é um caso. Linha de balanço, vocês vão poder ver em vídeos aqui no próprio nosso canal aqui. São provas onde eu tenho partes repetíveis, tipo pavimentos, casas, quilômetros, né? E Gantt é um pouco mais versátil quando eu começo a pensar em diferentes tipos de obra, né? E assim, é uma decisão técnica que tem que ser feita, sempre lembrando que o cronograma é uma peça de informação, né? O cronograma ele é competente quando ele é bem feito tecnicamente, dentro do que nós conversamos aqui, mas quando ele é capaz de informar várias pessoas. Não adianta eu fazer um bom cronograma tecnicamente e ninguém entender, ou ficar ali entendível apenas para quem operou e quem fez aquele cronograma.
né? Nesse ponto eu tendo sempre a gostar mais na capacidade de comunicar, de difundir, de ter uma grande gama de pessoas diferentes, de diferentes capacidades técnicas. Essa grande gama de pessoas entendendo o que está no cronograma, eu costumo indicar e apontar por linha de balanço como um cronograma, uma técnica mais competente quando o assunto é comunicação, né? Mas como eu disse, é sim uma decisão que envolve vários pontos a serem considerados aí. E é isso que eu queria trazer hoje. Espero que na hora, quando você tiver que fazer essa tomada de decisão por uma técnica ou outra, que você seja feliz, que esse vídeo nosso aqui o ajude, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.